Tem um troço aí, eu acho curioso o ódio que o Flávio Dino, ministro Flávio Dino, desperta em algumas pessoas. Especialmente aquelas de perfil autoritário. Porque o ministro, ele mesmo, é uma pessoa doce no trato. Ah, o que importa é a truculência dele. Qual truculência? Qual? E aí, como está acima daquilo que é considerado peso padrão ou peso médio, então aí vem a gordofobia, aí vem preconceito de origem, porque é do Maranhão. E há um preconceito também contra a inteligência. Porque o Dino, ele virou o alvo dos golpistas, daqueles que queriam impedir que o presidente Lula tomasse posse, depois que queriam derrubar o presidente Lula. E aí ele começou a ser chamado em comissão atrás de comissão. Vocês lembram disso, não? Sim. E, enfim, e diante dos absurdos que lhe diziam, ele respondia tecnicamente. Outro dia eu vi um sujeito aí dizendo que, por exemplo, se o Dino for para o STF, ele não tem notório saber jurídico. Como é que é? O Dino foi juiz, ele é professor de Direito, foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Como não tem? E aí, enfim, teve de dar algumas respostas, às vezes bem-humoradas. Porque era tal o absurdo que se dizia. E olhe, eu até louvo o ministro pelo bom humor. Porque, às vezes, assim, alguém que com menos traquejo na política mandaria plantar batata. Mas agora, diante da possibilidade de ser indicado para ministro do Supremo, começou uma campanha contra ele, de ódio. E um senador da República promete transformá-lo em alvo. Adivinha quem? Adivinha quem? Sabe quem? Como diz o narrador do Luiz Roberto, né? O Luiz Roberto, um beijo para o Luiz Roberto. Sabe quem? O Flávio Bolsonaro. Essa pessoa boa. Mas vamos lá, 4. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi até as redes sociais para se defender dos ataques que tem recebido. No antigo Twitter, agora que se chama X ou X, ele escreveu que é alvo de dezenas de fake news. No entanto, ele mantém a serenidade. Disse: tenho recebido uma onda desvairada de ataques, desde agressões, vis, até a já conhecida indústria de fake news. Claro que mantenho a serenidade e a firmeza, como sempre. Além dos xingamentos habituais, chegaram a duvidar se eu tenho conhecimento jurídico. Porém, o ataque mais extravagante é me denunciar por crime de guerra no Tribunal Penal Internacional. Quer dizer que admitem que, no dia 8 de janeiro, os vândalos estavam em guerra? Contra quem? Contra o Brasil? Não, isso também não é por TPI contra o Dino. Por quê? Hein? Será que foram ler lá o Estatuto de Roma para saber se caberia? É inacreditável. É espantoso. E aí, porque assim, o que estão querendo é criar um clima desde já, para caso o Lula indique o Dino, ver se consegue a primeira reprovação de uma indicação no Senado. Faça um debate jurídico com ele. E aí, Flávio Bolsonaro, esse que é advogado, né? Esse sim, esse tem notório saber jurídico. Esse tem advogado, né? Inclusive, assim, muito bem sucedido na venda de chocolates, que é uma coisa que todo advogado faz. Prometeu. Não, você vai ser meu alvo. Vou pegar você. Eu nunca vi isso. Vai lá.
O senador declarou que a oposição está preparada para infernizar a vida do ministro da Justiça, caso ele seja indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao Globo, o parlamentar diz que Flávio Dino é alguém que persegue adversários. Ele declarou: é preocupante a possibilidade de Lula indicar Flávio Dino para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele é uma pessoa que persegue a política, que usa o aparato público, usa a Polícia Federal para direcionar investigações para ter acesso a informações privilegiadas de inquéritos sigilosos. O filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro promete uma campanha nas redes sociais e também no Congresso para evitar essa eventual indicação ao STF. Diga onde está. Em que caso? Ah, houve vazamento. Nunca houve antes, né? Não, olha, a minha postura sobre isso é clara. Quem tem que responder pelo vazamento precisa investigar onde vaza. Imprensa publica. Agora, nunca houve vazamento antes? O seu pai virou presidente da República em razão de uma indústria de vazamentos, ou não foi? Contra os seus adversários. E eu nunca vi você reclamando, cara. Só pode dizer isso porque é senador, né? Porque deveria ter de provar o que está dizendo. Se o Ministério da Justiça controlasse Polícia Federal, o Lula não teria ido para a cadeia, Dilma não teria sido deposta, essas coisas todas. Não teria havido investigação de mensalão, de petrolão, de não sei o que, desses nomes que ganharam. Aliás, mais amplamente ainda, o Lula só foi parar na cadeia numa votação do Supremo por 6-5, que lhe negou um habeas corpus preventivo, e 5 dos que negaram tinham sido indicados pelo PT. Os ministros indicados pelo PT, você não viu o Lula, a Dilma chamar meus 20%, meus 40%, meus 70%, meus 80%. Seu pai chama os ministros de meus 20%. No caso, o André Mendonça e o Nunes Marques. Não é mesmo? Vamos falar de independência, cara? Bom, e aí com a possibilidade de o Dino ser indicado para o Supremo, a querida Andréa Sadi, da Globo News, informa que se pensa em indicar uma mulher para o Ministério da Justiça. O que eu penso de... Queridos, eu acho que tem que aumentar a presença das mulheres em tudo. Não é? Eu só não vou falar que tem que ser meio a meio, porque eu sou uma pessoa que pensa na questão da justiça, mas também pensa esta justiça aplicada à realidade. Para que fosse meio a meio, como são cargos que nascem da política, seria preciso que houvesse uma presença das mulheres na política que também tivesse ali meio a meio. Aí sim, mas isso ainda não há. Espero que haja. Espero que haja. Agora, sempre que se puder ampliar a presença feminina, é desejável que se faça, é necessário que se faça, é imperativo que se faça.